Você já pensou em como vivem as famílias das pessoas com necessidades especiais? Pois é, esse é um assunto de extrema importância, mas muito pouco discutido. Para falar sobre isso, entrevistamos no programa de hoje a jornalista Daniele Xavier, ela que é líder do movimento Eu Sou Especial, esse movimento que é formado por pais e familiares de pessoas com necessidades especiais na luta por direitos e mais qualidade de vida. Também entrevistamos Nádia Botter, ela que além de psicóloga, também especialista em educação inclusiva e vem compartilhar um pouquinho com a gente das experiências como mãe de uma pessoa com necessidades especiais. Confira! Olá, meu nome é Daniele Xavier, eu sou irmã de um rapaz com deficiência intelectual, meu irmão se chama Luiz Carlos. E ele, desde que nasceu, ele tem essa deficiência intelectual, por ele ter nascido sem oxigênio no cérebro. Então nós sempre convivemos, a família toda, com essa deficiência dele. Atualmente ele tem 37 anos, mas é como se a idade mental dele como se tivesse 7, 8 anos de idade, Então ele tem assim total dependência nossa, dependência para preparar um alimento, dependência para fazer as higienes pessoais. E além disso, desde criança, a minha mãe não sabia que ele tinha uma deficiência intelectual. Um bom tempo atrás ainda não se comentava tanto em deficiência intelectual, em autismo, em tantos outros aspectos que acontecem hoje, tantas outras síndromes, Naquela época não era tão comentado. Então ela só foi saber dessa deficiência dele na idade escolar, quando a professora chamou a minha mãe e falou, olha, ele não consegue acompanhar os outros amiguinhos na escola. E na época, os amiguinhos assim já começavam a tirar sarro dele, porque via que ele era diferente. Até mesmo a aceitação da minha mãe, da minha família, e entender que ele era diferente, Então primeiro teve que ter a aceitação da família, porque até então, para minha mãe, ele era uma criança normal. Mas aí, quando a professora disse, não, ele não consegue aprender igual os outros alunos, ele vai precisar entrar numa escola especial. Na época não tinha essa questão de inclusão, não tinha nada disso. Foi um período muito difícil. E teve, assim, alguns períodos, que a gente até achou que talvez ele tivesse esquizofrenia, mas não teve. Foi só um momento de surto mesmo, que ele precisou até de internação, porque ele estava colocando a vida dele em risco. Ele já teve momentos que ele teve esses surtos, ele se cortava, ele às vezes queria agredir a minha mãe, agredir meu pai, e aí foi aonde a gente teve que intervir com a internação, E assim, nós somos totalmente contra uma pessoa viver em um manicômio, Nós somos totalmente contra viver em um hospital psiquiátrico, nós achamos que tem que viver com a família, como é o caso do meu irmão, Mas em alguns momentos precisa de internação, Que foi o caso desse meu irmão, que ele estava assim, colocando a vida dele em perigo, Ele saía, dava meia-noite, ele queria sair de casa, ele queria pular o portão, ele queria sair sozinho na rua. Eu já fui acompanhar ele em hospitais normais, que não tinha pessoas preparadas para estar atendendo uma pessoa com esse tipo de deficiência intelectual, e às vezes a enfermeira não queria atender, se escondia, às vezes até médicos, que não tinha essa especialização em psiquiatria também, em um hospital comum, você via assim que não é que fazia pouco caso dele, mas assim, não queria estar atendendo ele, não queria estar conversando, tinha medo. A gente vê por falta de um preparo mesmo, a pessoa assim, até a própria equipe médica acabava tendo medo. E foram assim, situações constrangedoras, as pessoas achavam que ele olhava, falava, nossa, acho que ele tá drogado, ele tá, sei lá, deve ser alcoólatra, alguma coisa. E as pessoas olhavam assim para ele, saíam de perto, levantavam, porque assim, como ele tem a deficiência intelectual, a aparência dele é de uma pessoa, normal, assim, ele não apresenta características físicas que ele é deficiente, mas quando você vai conversar, você vê toda a dificuldade dele. Em 2016, eu vendo todas essas dificuldades que eu, e minha mãe, meus pais já passaram com ele, em 2016 eu resolvi criar um movimento chamado Movimento Eu Sou Especial,
para reunir os familiares dessas pessoas com deficiência intelectual, com síndromes, com autismo e com necessidades especiais em geral. Para que nós viéssemos nos unir em busca de melhorias para essas pessoas, em busca de ter um lugar para quando eles entrarem em surto, para socorrer, né? Como eu disse, não se trata de um manicômio, não se trata de um hospital psiquiátrico, não. Mas ter um leito, ter pessoas preparadas, ter uma equipe médica no hospital comum que atenda eles, que não vai ter medo de atender. Ter um espaço com lazer para eles participarem, ter mais atividades, né? Ter várias coisas que nós não temos, né? Então nós assim, eu resolvi criar um grupo juntamente com algumas amigas para que nós pudéssemos nos reunir e buscar unir forças mesmo para poder lutar por essa causa, lutar pelo deficiente intelectual, e sendo que, na verdade, às vezes, a própria família, ela precisa de mais amparo do que o próprio deficiente, muitas vezes. Eu vejo pela minha mãe, quando meu irmão entrou em surto, as pessoas não entendiam a dificuldade que ela passava, porque ela passava noites e noites sem dormir, tentando controlar ele só com medicamento. Na minha cidade nós não tínhamos um hospital preparado para atender as pessoas em surtos, né? E nós tínhamos que ficar com ele em casa, sem preparo médico, e nessas situações, e não dormia. Eu não dormia, meu pai não dormia, meu irmão não dormia. Chegou o ponto que a minha mãe entrou numa depressão profunda. Minha mãe entrou numa depressão um pouco profunda, porque de ver a situação e não ter alguém para conversar, não ter alguém para trocar ideia, não ter aonde buscar socorro. Então nós criamos esse grupo em 2016 para que os familiares pudessem trocar experiência e para que um pudesse ajudar o outro nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade. Tá indicando um especialista, né? Eu tenho um psicólogo aqui que fez um trabalho com meu filho, não vai nesse psiquiatra. Olha, vamos tentar conseguir uma escola, conseguir um lugar adaptado para eles, vamos tentar se unir para criar um grupo de futebol, alguma coisa especializada para a deficiência deles. Bom, eu sou Nádia Botter Gil de Souza, tenho uma filha com necessidades especiais, a Karina Gil de Souza, que é a nossa boneca feliz. A síndrome dela, ela foi diagnosticada como síndrome do X frágil. Mas as características comportamentais da Karina vêm da síndrome de Angelman, uma criança extremamente feliz, tem um atraso intelectual, mas é extremamente sociável, e estamos aí na luta. Ficamos sabendo da síndrome da Karina quando ela começou realmente a apresentar as dificuldades. No nascimento dela foi um nascimento normal, e só que fomos perceber que ela andou com 1 ano e 8 meses, aí sim a transparência de um atraso mental. Buscamos profissionais em São Paulo que fizeram vários testes e que na época foi constatado um atraso mental. Bom, aí começou a nossa caminhada. É difícil você receber a notícia que você tem um filho especial. Você briga com Deus, como disse a minha mãe, que eu briguei até com o mundo. Mas aí você vai caindo em si, vendo aquela criaturinha que precisa, tão frágil, e que precisa de amor e de carinho. Então arregaçamos as mangas e fomos à busca de uma vida feliz para nossa filha. Eu fui fazer psicologia para poder entender melhor, primeiro a mim, e depois a minha Karina, para ela ter uma qualidade de vida como ela tem nos dias de hoje. É uma criança extremamente feliz, uma criança que a gente não sabe viver sem ela. Faz parte de um ensinamento maravilhoso para mim, para o meu marido e para o irmão dela, e hoje até da minha nora. E tudo vai se ajeitando, porque, como diz, Deus não dá o frio sem o cobertor.
você vai se adaptando, você vai aceitando, e eu acredito que a aceitação é a melhor coisa que nós temos, porque você torna as coisas mais fáceis se você aceita. Na fase adulta ela apresentou também um quadro de esquizofrenia, onde possui surtos, ela possui crises, onde ela não apresenta agressividade, mas apresenta sonho, como ela diz, né? Que são as alucinações. Ela tem consciência disso e quando ela entra em crise, ela pede para que eu reze, para que eu peça para o Papai do Céu passar, porque não é legal sonhar. E com as medicações, a gente consegue controlar esses momentos de surtos dela. Bom, assim nós precisamos de união. E o movimento Eu Sou Especial nos trouxe isso, essa união, essa troca, de você não se sentir só, mas ter ali uma pessoa, um amigo, que passa tudo aquilo que você passa também. Nós nunca estamos sozinhos. Então a gente precisa sempre buscar esses apoios. E é isso que o movimento Eu Sou Especial principalmente traz para nós. Gostaram do nosso programa? Então nos ajude a fazer com que o canal da E-Social TV conquiste cada vez mais alcance. Precisamos de vocês para continuar debatendo sobre importantes temas para a evolução da nossa sociedade. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações. E-Social TV, despertando talentos e transformando vidas.